Fala, meus amigos, Darcy Bracarense por cá, e dê uma olhada nesse comentário de Marco Antônio Villa. Eu estava vendo agora, também antes de ele vir para cá, as pessoas dizendo, não, porque vai ter comunismo no Brasil. Aí eu pergunto, mas comunismo aonde? Por exemplo, os dois governos Lula, na primeira década desse século, que comunismo teve? Eu pergunto, dê um exemplo, ou meio exemplo, ou um quarto de exemplo, um oitavo de exemplo. Não tem nada. Pois é, Marco Antônio Villa, atendendo ao seu desafio, eu não vou te apresentar meio exemplo, vou te apresentar o exemplo inteiro, Decreto 7.037 de 2009, assinado pelo seu candidato. Nesse decreto, eles pretendiam instituir uma espécie de conselhos sovietes, que praticamente substituiriam o Congresso. Pois é, atacando o Congresso. Mas não só isso, tinha várias outras questões, como a censura, entre outras. Mas vamos ver uma reportagem da época onde o Ives Gandra Martins fala sobre o assunto. Dê uma olhada aí, Marco Antônio Villa. Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos, porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Nunca os bancos ganharam tanto como naqueles dois governos, na primeira década desse século. Verdade, os banqueiros nunca ganharam tanto, assim como com os próprios regimes socialistas que eles patrocinaram. É porque o senhor não deve conhecer Christopher Andrew, assim como não deve conhecer a maioria dos historiadores que já trataram sobre esse tema. Marco Antônio Villa, logo depois que o Muro de Berlim caiu, o mundo assistiu vários russos bilionários. Pois é, não sei se o senhor sabe, mas a capital do mundo que tem mais bilionários é Moscou. O senhor não sabe disso? O que é o comunismo? É a socialização dos meios de produção. Não há propriedade privada, poder do Estado, partido único, ateísmo como política de Estado, organizações de massa todas controladas pelo Estado, um espaço quase que inexistente de liberdade para o cidadão, etc, etc, etc. Não vou historiar tudo. Onde ocorreu isso no Brasil? Onde? Percebam, para o Marco Antônio Villa, se não houve a socialização dos meios de produção, partido único, entre outras características apontadas nas metas do socialismo, então não houve socialismo, não houve governo socialista. Essa, inclusive, é a desculpa que a maioria dos comunistas utiliza. Toda vez que você dá um exemplo fracassado das tentativas de revolução que eles fizeram ao longo da história, eles dizem, mas nunca houve um socialismo. De fato, nunca houve. Se a gente partir desse pressuposto, a gente pode dizer que nunca houve um nazismo. Afinal de contas, os nazistas apostavam numa espécie de conjunto comunitário. As comunidades se juntariam para poder acabar com as classes. Dentro de um conceito que eles chamavam de Volksgemeinschaft. Tinha o Heimsreich também, que Heimsreich significava que a Alemanha deveria ocupar os territórios germânicos, enfim, numa espécie de retomada daquilo que eles reivindicariam como sendo o espaço dessa nova classe, esse novo homem alemão. Nunca aconteceu. Então, já que os nazistas não concluíram as suas propostas, significa que o nazismo nunca existiu, o Marco Antônio Villa. Se você parar para fazer uma análise fria sobre a nossa própria Constituição,
você vai perceber que ela é uma bússola, ela aponta para uma direção e ela não representa a realidade. Vou dar um exemplo. Imagine que aconteça um cataclisma, ok? E acabou todo mundo, a humanidade acabou. E daqui a 1000 anos, alguém chega aqui, nesse local, né, nesse território onde um dia foi o Brasil, e encontra um exemplar da nossa Constituição. E ele pega esse exemplar e começa a ler, e de repente ele diz: nossa, aqui viveu uma civilização que tinha transporte, educação, né, que tinha alimento para todos, enfim, uma verdadeira democracia. Será que ele vai estar descrevendo a realidade? Bem, essa é a função de um historiador, criticar o documento para poder avaliar as possibilidades acerca do passado, coisa que o Marco Antônio Villa, com todos os seus diplomas, não faz. Cadê comunismo? Cadê partido único? Quem fala comunismo é gente ignorante. Tá cheio de gente ignorante aí, né? E muitos desses ignorantes diplomados e dando aulas de história por aí. Pois é, meus amigos, se vocês têm alguma dúvida do que o PT pretende fazer no poder, eu recomendo que vocês assistam os discursos do próprio Lula, onde ele diz que vai criar uma moeda única. Pois é, imagina, a gente com a mesma moeda da Argentina ou da Venezuela. Onde ele diz que vai censurar a imprensa, que vai colocar os pastores nos seus devidos lugares. Enfim, onde ele promete tudo aquilo que estava naquele decreto que ele mesmo assinou. Fiquem bem, um abraço a todos e espero que o Brasil não coloque esse marginal no poder.